Olá, meu nome é Luana Penning de Oliveira, sou aluna do curso de Letras. Optei por fazer a disciplina do estágio supervisionado de ensino fundamental no modo extensão. A importância de um clube de leitura nas escolas, é sobre isso que vou falar, é o meu tema. O que é um clube de leitura? Um clube de leitura é simples de se fazer e traz experiências muito agradáveis. O objetivo é conversar sobre algo que se leu, as regras e definições podem variar. O objetivo desse tipo de atividade é conhecer o ponto de vista de cada um, partilhar a leitura, enriquecer o vocabulário e ampliar o conhecimento. Os alunos treinam o ouvir e o falar. É um momento terapêutico para nós. Esses alunos acabam tornando-se mais sensíveis, construindo um juízo crítico por meio literário e também ampliando competências leitoras com o despertar do prazer de ler. A proposição de clubes ou círculos de leitura tem como intenção a criação de espaços para discussão de uma obra lida, considerando a diversidade de possibilidades de construção de significados no ato de ler e as distintas formas de nos posicionarmos, uma vez que em cada momento de leitura, nosso olhar se detém em aspectos diferentes do texto de acordo com o ponto de vista já vivido ou pretendido e com as variadas expectativas. Além disso, o interesse para expor as opiniões em público sem a preocupação da avaliação como resposta certa pode levar a uma maior dedicação individual, uma vez que a existência do encontro e a perspectiva do diálogo com outros leitores pode suscitar uma motivação que se faz presente sem que haja uma formalização para um preparo prévio. Quem fará parte do clube? O clube pode ser formado por amigos, colegas de sala ou de trabalho, vizinhos ou até amigos virtuais. Como será feito o funcionamento desse clube? As regras de funcionamento e os processos de interação são variados. Os participantes podem seguir um roteiro com atividades para acompanhamento da leitura, para a discussão e para o registro das conclusões. Podem ser conduzidos por uma pessoa que oriente o processo de leitura e organize as atividades, ou ainda podem selecionar as obras e discutir sobre suas impressões de leitura por meio de conversas que ocorrem de forma livre, de maneira mais aberta. Como incentivar a leitura aos estudantes? Uma das formas é as leituras na biblioteca. É comum que muitos leitores assíduos sejam aficionados por livrarias, bibliotecas e quaisquer outros ambientes que proporcionem a imersão desejada em um momento pleno de leitura. Sendo assim, uma das melhores dicas para incentivar a leitura é criar a cultura de apreciação do ambiente próprio para ela, no caso, a biblioteca da escola. A biblioteca da escola deve ser pensada tanto para ser um ambiente tranquilo e confortável, distante das correrias e brincadeiras do pátio e do recreio, mas ao mesmo tempo deve ser atraente, bem iluminada e bem pintada. É hora de eliminar os pensamentos de que a biblioteca é um ambiente cheio de livros empoeirados e onde o ato de pegar um livro é burocrático, repleto de regras. Um bom investimento é colocar além das mesas e cadeiras, puffs, poltronas confortáveis e almofadas coloridas. Tapetes coloridos podem estimular especialmente as crianças menores a apropriarem-se do espaço da maneira que acharem melhor. Ainda, a disposição das prateleiras e dos livros deve ser bem organizada para que crianças mais baixas consigam alcançar os livros e manuseá-los de forma livre, sem necessidade de supervisão de um adulto a todo momento. Para tornar o ambiente mais acolhedor ainda, é importante que os funcionários que trabalharem nesse espaço sejam acolhedores, pacientes e abertos, para que os alunos sintam-se à vontade para ir até lá e experimentar os livros ali mesmo, sem necessariamente levá-los para casa. O objetivo é fazer da biblioteca um lugar ao qual as crianças terão vontade de voltar espontaneamente, mesmo que apenas para passar um tempo livre entre aulas. Liberdade de escolha. Imagine uma criança de 10 anos que é estimulada a ler porque isso foi cobrado em uma atividade obrigatória da escola. O fato da leitura estar
atrelada a uma exigência, muitas vezes para a nota, faz com que o prazer seja dissolvido em meio à obrigação e perca seu potencial de levar aquele aluno ao gosto individual pelo hábito. Em meio a tantas distrações, como aplicativos de smartphone, videogames e outros, não é tão difícil entender por que esses últimos são preferidos aos livros em diversas situações. Assim, uma alternativa para incentivar a leitura é diminuir o peso dessa obrigação. Os professores podem estimular que as crianças escolham o livro que querem ler sem que, com isso, percam o objetivo pedagógico, entendendo que cada criança tem seus próprios gostos e preferências. Essa atividade pode levar cada um a partir de seu interesse inicial para escolher a leitura que fará. O professor deve apenas orientar a escolha para que a leitura seja o mais proveitosa possível para aquele aluno. Uma vez que o objetivo é fazer com que cada aluno adquira o seu próprio hábito de leitura. O professor não pode criar temáticas. Alguns grupos lerão contos de fada, outros vão ler histórias de aventura, séries infantis consagradas. Há muitas possibilidades de incentivo. O importante é respeitar as diferenças entre cada aluno e desassociar a leitura de algo meramente obrigatório para a nota. Incentivo à leitura dentro da sala de aula. A próxima dica de incentivo à leitura refere-se à adoção de um tipo de prática pedagógica, dar às aulas um toque de contação de histórias. A construção do raciocínio e do conteúdo pode ocorrer de forma mais lúdica, envolvendo personagens e contos. Por exemplo, uma aula de história que envolva as crianças na história daquela figura ou daquele acontecimento, interpretando aquele assunto como um conto de aventura. A mente imaginativa e criativa dos alunos fará com que essa abordagem se mostre mais apelativa na construção do aprendizado e ainda provocará um gosto a mais pela arte de contar histórias, o que se traduz em mais incentivo à leitura. Além disso, outra prática é a leitura dentro de sala de aula. Os professores podem pedir que os alunos tragam os livros para uma leitura conjunta em sala de aula, principalmente as crianças menores. Leituras dramáticas em tom de humor, personificação dos personagens e a montagem de mini peças de teatro na sala de aula podem ser também opções mais lúdicas a que o professor pode aderir na leitura conjunta dos livros. Excursão literária, outra proposta. Como o item 1 desta lista indicou para fazer com que os alunos sintam a magia que existe nas bibliotecas, é primordial para fixar o gosto pela leitura, além de criar maneiras de fazê-los se sentirem à vontade na biblioteca da escola, enquanto estão cercados por obras literárias. Excursões a bibliotecas da cidade podem ser uma excelente atividade para incentivar a leitura. O objetivo é estimular o fascínio das turmas nesse tipo de lugar. Ambientar a biblioteca como um espaço de aquisição e construção de conhecimento, como locais que armazenam a história da humanidade e da natureza, e até mesmo contar histórias de bibliotecas famosas pelo mundo pode ajudar na introdução a esse mundo. Essas excursões também devem estimular que os alunos explorem e se apropriem dos ambientes. Se houver livros antigos, folheá-los junto com as turmas para que vejam as diferenças na linguagem ou no modo como o pensamento da época era diferente do de hoje, são boas dicas para tornar a visita mais interessante. Além disso, jornais e revistas antigos também podem ser bons chamarizes de atenção para as turmas. Em caso de alunos mais engajados e que já têm o hábito de leitura, a escola pode formar turmas para sessões de autógrafos, com autores conhecidos ou idas a bienais do livro, que já trazem um sem fim de atividades e painéis relacionados à literatura. Projetos de leitura também podem ser feitos. A escola deve se tornar um ambiente receptivo às ideias criativas de incentivo à leitura, sempre com o fim de torná-lo mais legal e divertida possível.
Para isso é preciso fazer com que ela ultrapasse as paredes de sala de aula. Nesse sentido, professores e coordenadores podem adicionar ao calendário de eventos da escola atividades lúdicas, inteiramente direcionadas à leitura, como gincanas e concursos. As gincanas podem promover competições entre diferentes turmas, estimulando a expressão linguística em todos os âmbitos, não apenas na leitura. A partir da leitura de livros determinados pela organização da gincana, que, claro, devem levar em conta as preferências dos alunos, o evento deve contar com uma série de atividades temáticas relacionadas aos livros, como interpretação de cenas, recriação de textos, coreografias, entre outros. Um clube de leitura na escola. De forma a exigir menos organização e estrutura, os próprios docentes também podem criar clubes de leitura com os alunos. Para isso, é importante estabelecer grupos de acordo com as faixas etárias, para garantir leituras adequadas a todos. Também é importante que os clubes não sejam tão grandes, o que tornará o processo de compartilhamento das impressões mais simples. Uma característica interessante do clube do livro é que ele propõe metas, que é uma forma mais criativa para incentivar a leitura. A cada mês ou a cada número fixo de semanas, cada participante deverá levar o livro proposto e elencar tópicos a serem comentados. Os livros podem ser escolhidos de forma conjunta com os participantes, para que o clube se torne um espaço livre, menos vinculado às atividades de sala de aula. As reuniões podem ocorrer na própria biblioteca, no pátio da escola, ou até mesmo em um parque, por exemplo. É importante engajar ao máximo os alunos criando roteiros de discussão da obra que tratem de temas mais interessantes a eles. É possível também estabelecer uma votação para a escolha dos tópicos a serem discutidos. Temos também o prêmio de incentivo à leitura. Algumas das atividades de incentivo à leitura descritas acima podem resultar em premiações e murais especiais dedicados aos alunos mais empenhados. Também é possível criar essas premiações de forma independente para que os que mais se engajarem ou mais cumprirem as metas da leitura, por exemplo. Esse é um modo de estimular a dedicação dos estudantes, mas também pode ser atraente para aqueles que ainda não se sentiram motivados com os estímulos anteriores. E utilizar a tecnologia também. Para incrementar mais as atividades práticas colocadas, os professores podem também usar dispositivos digitais atrativos para os alunos. Os leitores de livro digital, ou mesmo os aplicativos de leitura que podem ser instalados no celular, são opções interessantes, por serem leves, pequenos e não representarem peso adicional nas mochilas. Além disso, a possibilidade de ler um dispositivo eletrônico como um tablet ou até um celular pode atrair os alunos mais resistentes ao hábito, ao aproximar a leitura da tecnologia. Nesse sentido, qualquer ideia criativa para incentivar a leitura está mais do que válida, podendo ser uma solução para conquistar diferentes públicos. A leitura é fator-chave para o desenvolvimento linguístico do estudante. O contato próximo com a palavra escrita, desde a pequena infância, auxilia na boa expressão verbal e na boa redação, além de fixar o português correto. Crianças que leem com frequência desde pequenas comumente têm muito mais facilidade para escrever e assimilar a palavra escrita nos estudos. Outro aspecto extremamente importante para o desenvolvimento é o poder da leitura de fomentar o amadurecimento da inteligência emocional. A criança que é colocada em contato com diferentes histórias e narrativas desde os primeiros anos de vida tem mais capacidade de entender outras emoções e outras vivências, estimulando o surgimento da empatia e da consciência cidadã e responsável. Ainda no mesmo sentido, se por um lado a empatia e a inteligência emocional têm amplo espaço de desenvolvimento, incentivar a leitura também contribui para estimular a imaginação e a capacidade criativa de cada pessoa. Não são apenas as brincadeiras e os jogos que têm esse poder. A leitura adequada a cada idade traz imensas possibilidades de criação de universos, de imaginação, de possibilidades, dando pontapé inicial à formação de uma mente inventiva e infinita em cada aluno.
Pensando alto, esse estímulo pode até dar margem ao surgimento de pequenos escritores e futuros grandes escritores. Por que não? Em todo caso, incentivar a leitura é garantia de um bom investimento pedagógico. Então, agora, algumas dicas para criar um clube de leitura na escola. Defina a forma de enquadramento da prática. O clube de leitura na escola será uma atividade extracurricular ou será integrado ao currículo regular da escola uma vez por mês, como parte das aulas de português ou literatura, por exemplo? Será estendido a todas as séries ou a partir de uma faixa etária específica? Essas são as primeiras questões a serem definidas na hora de planejar a prática. Forme o grupo de trabalho. Se o clube de leitura na escola for integrado ao currículo escolar como uma atividade em alguma disciplina obrigatória, por exemplo, os membros serão todos os alunos da turma em questão. No entanto, em caso de atividade extracurricular, há necessidade da formação de um ou mais grupos de trabalho, de preferência separados por faixa etária, o que torna mais fácil a escolha do livro estudado interessar a todos. Lembre-se, contudo, que o tamanho do grupo de leitores influencia na organização da atividade. Estabeleça um limite de participantes por grupo. Caso a turma seja muito grande, divida ela em equipes menores. No caso de atividades extracurriculares, os grupos também podem ser formados levando em consideração a disponibilidade de horários dos estudantes e do professor. Falando nisso, defina a regularidade do clube de leitura na escola, bem como um horário e local específicos. O encontro vai acontecer uma ou duas vezes por semana, ou uma ou duas vezes por mês, de manhã ou à tarde, logo após o almoço ou mais perto das 16 horas, por exemplo. Na biblioteca, ao ar livre, no pátio. Todos esses detalhes são importantes para manter a organização e já despertar nos alunos o senso de comprometimento e responsabilidade. É importante também determinar um tempo de encontro, 1 ou 2 horas, por exemplo, para não ficar uma atividade muito cansativa. Isso pode ser alterado ao decorrer dos encontros e conforme o interesse dos alunos. Defina a obra. A escolha das obras a serem lidas pelo clube de leitura na escola deve ser uma decisão democrática. Claro que faz parte das atribuições do professor fazer as indicações previamente acordadas com a coordenação da instituição, mas dentre elas, a mais votada vence. Em caso de empate, um sorteio pode ajudar. Para que a prática conquiste a atenção do grupo, os livros devem transladar entre as leituras obrigatórias da escola e as temáticas e editorias de maior interesse dos estudantes. Planeje o encontro e incentive a participação de todos. Pense nas atividades que serão realizadas nessa 1 ou 2 horas que o clube de leitura estará reunido para otimizar o tempo. Crie engajamento de espaço e voz a todos. Encoraje-os a expor suas observações e opiniões sobre a obra. Elenque os pontos mais marcantes que não podem deixar de ser discutidos. Espere que eles sejam citados naturalmente. Caso não aconteça, aponte-os. Ainda caso tenha oportunidade, tente relacionar a obra com o tempo e a realidade atuais. Enfim, sejamos criativos. Não esqueça a presença do mediador, é fundamental. A presença do educador é essencial no clube de leitura na escola, pelo menos nos encontros oficiais, justamente para poder organizar e manter a ordem, esclarecer dúvidas e validar a atividade. Claro que isso não impede que os estudantes se reúnam para ler em outros momentos que não os encontros oficiais do clube, caso assim queiram, e que isso não interfira nas demais atividades escolares. Lembre-se também de proporcionar o auxílio necessário para que os membros do clube possam desenvolver a leitura com tranquilidade. O clube de leitura na escola pode fazer uso tanto dos livros físicos quanto de obras digitais. Mas, independentemente da escolha individual de cada membro, é importante que todos tenham acesso aos mesmos recursos. Para facilitar o contato dos alunos com os títulos que serão trabalhados no clube, uma opção das instituições de ensino é contar com plataformas de gestão de bibliotecas e conteúdo digital.
Um exemplo nesse sentido é a linha de software Sofia, para a gestão de bibliotecas, em especial o sistema Filos, voltado às bibliotecas escolares e utilizado por centenas de colégios no país. Lembrando que agora o software Sofia pode ser integrado também à plataforma Dilo, ferramenta desenvolvida na Espanha, focada na gestão de conteúdo digital, que recentemente passou a integrar o portfólio de sistemas para escolas, bibliotecas e acervos do software Sofia. Razões para participar do clube de leitura. Vamos elencar algumas razões aqui. Ler é prazeroso, mas solitário. Acabamos um livro e ficamos procurando alguém que também o tenha lido para podermos conversar sobre esses detalhes. Não precisa mais procurar, essas pessoas estão lá no clube de leitura. Você descreve que nem todo mundo lê ou leu aquele livro como você. Você descobre, perdão. Ganhar outros pontos de vista é sempre um presente. Você conhece pessoas muito legais, no mínimo pessoas que gostam de ler como você, que já é uma alegria. Você descobre excelentes livros de escritores que talvez não descobrisse sozinho. Você pode expor tudo o que pensou e sentiu ao ler o livro, sem se preocupar em estar certo ou errado. É liberdade, é respeito. O clube de leitura é, antes de tudo, um espaço de escuta. Você recebe dicas de outros livros, outros escritores, artigos, filmes, ensaios, exposições, músicas e por aí vai, pois estará rodeado de pessoas apaixonadas por arte e cultura. É leve e profundo, dolorido e divertido, trágico e engraçado, simples e complexo. Você sai maior do que entrou, e isso não é pouco. Ler é viajar sem sair do lugar. Obrigado.